Então vamos lá, Lucas, capítulo 7. A gente continuar aqui o nosso estudo bíblico, né? A nossa escola bíblica. Lembrando que no capítulo 6, nós terminamos com o Senhor Jesus explicando a respeito dos dois fundamentos, ao qual ele compara o discípulo que ouve e pratica a palavra, né? E ele pega essa ilustração para ele poder dizer a quem se assemelha o discípulo que ouve e que pratica as palavras do Senhor, e a quem se assemelha aquele que apenas ouve as palavras do Senhor, mas não as pratica. E o que é interessante, para a gente poder ir lembrando, é que ele diz que o discípulo que ouve e pratica a palavra dele é aquele que se assemelha a alguém que vai construir uma casa, e ao construir essa casa, cava uma vala profunda, e encontrando a rocha, ele alicerça a casa sobre a rocha. E aí, quando vem a tempestade, os fortes ventos, essa casa não desmorona, essa casa não cai. Já aquele que apenas ouve a palavra do Senhor, ele é aquele discípulo que cava na areia e, sem lançar os alicerces, ele já quer edificar uma casa. E que quando chega algum tipo de dificuldade, chegam os ventos fortes, chegam as aflições da vida, as angústias da vida, essa casa não resiste e ela desmorona, ela sucumbe, ela vem abaixo. E o que é muito interessante a gente também lembrar, que Jesus, a gente está vindo do capítulo 6 disso, ele está naquele embate com os fariseus, com os escribas, com os mestres da lei, a respeito das questões cerimoniais. Porque o que Jesus está constatando é que a religião, o judaísmo, ele estava mais preocupado com as questões exteriores, com as questões cerimoniais, do que com a própria vida em si. E o que a gente vai continuar vendo aqui nesse capítulo 7 é que Jesus ele enxerga muito além de uma religião e muito além de uma religiosidade. Jesus ele enxerga pessoas. E Jesus ele vai além, ele apenas não enxerga no simples fato de olhar as pessoas, de vê-las. Ele enxerga de uma forma profunda. Jesus é aquele que se compadece das pessoas. Jesus é aquele que conhece as nossas angústias e se compadece das nossas angústias. Não é à toa que o próprio Deus, através do seu Filho Jesus, se fez um conosco, se fez um entre nós, né? O próprio Deus que encarnou, e como João diz, cheio de graça e verdade, ele habitou no nosso meio, né? Então, a gente precisa, sabe, irmãos, sempre ter essa compreensão de que Jesus e nós, como discípulos de Cristo, nós somos aqueles que não apenas podemos enxergar o exterior, a gente tem que olhar as pessoas além disso, sabe? Saber que ali há um ser humano que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, que ali há um ser humano que tem a sua história de vida, que tem as suas angústias, que tem as suas aflições, que tem os seus dilemas, que são diferentes da gente. E é nisso que entra esse amor que Jesus explicou aos seus discípulos no capítulo 6, o amor ágape. O amor ágape é um padrão completamente diferente do que nós pensamos de amor e do que o mundo ensina o que é o amor. Porque o mundo ele ensina o amor em que termos? Ame na medida ao qual você é amado. Faça por ele aquilo que ele faz por você. Já o amor que o Senhor nos ensina e exige dos seus seguidores é um amor sacrificial. Não é um amor imposto. Não é um amor que ele funciona como uma moeda de troca. É um amor que escolhe amar. É uma atitude do discípulo, é uma atitude daquele que segue a Cristo, daquele que foi salvo por Deus, escolher amar. Eu amo porque eu amo. É o mesmo amor qual o Senhor nos amou. E que fica aí revelado num versículo que é tão famoso no nosso meio. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou. Ele entregou-se a si mesmo, Ele entregou o seu próprio Filho. E é isso que a gente precisa sempre estar guardando. Jesus, Ele não é apenas 3 ofícios de Jesus: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Ele vem anunciar o reino de Deus e vem anunciar as coisas vindouras. Como rei, ele se tornou rei dos reis, senhor dos senhores, porque ele cumpriu de forma perfeita todo o mandamento de Deus, toda a lei do Senhor, porque a lei é boa.
ele cumpriu e ele já está estabelecido, Senhor sobre todas as nações, Rei dos reis, ele reina sobre as nações, ele reina sobre a igreja, ele reina sobre as nossas vidas. Mas quando a gente fala de Jesus como sumo sacerdote, um dos ofícios dele, é a gente compreender que Jesus, ele é um sumo sacerdote bem diferente, muito mais especial do que qualquer outro sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote antigo, ou sacerdotes, eram aqueles que levavam a oferta mediante a Deus, levavam o sacrifício mediante a Deus. E o sacrifício, a gente sabe que na lei de Levítico era sempre solicitado um animal, seja uma pombinha, seja um cordeiro, um animal sem mancha, um animal puro. Mas só que Jesus, ele como sumo sacerdote, ele foi aquele que foi interceder diante a Deus pelos homens, mas ele mesmo se ofereceu como oferta. É por isso que nós chamamos de sacrifício vicário, sacrifício substitutivo. Então Jesus, ele mesmo se ofereceu. Então essa é a disposição do discípulo de Cristo. E o que nós vamos estudar aqui, quando eu estudava, que eu guardei no meu coração, aprendendo com o Senhor sobre isso. Infelizmente, nos dias atuais, a gente vê uma busca muito grande por Jesus, né? A gente vê uma busca muito grande pela pessoa dele, mas não buscando ele por quem ele é, mas buscando Jesus por aquilo que ele pode. Boa tarde, meus irmãos. Buscando Jesus por aquilo que ele tem a oferecer, aquilo que as pessoas ainda querem tirar dele, ainda querem pegar com ele. É como se Jesus, a presença dele, a obra dele nunca fosse suficiente. Mas só que Jesus, ele é mais do que suficiente. Jesus, temos que guardar isso, ele é mais do que suficiente. A sua obra, ela é mais do que suficiente. E ele é aquele ao qual se entregou. É como Paulo escrevendo aos Filipenses diz, né? Ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou como ser Deus, mas antes ele esvaziou-se a si mesmo, ele se entregou. E Paulo vai além, escrevendo aos Filipenses, dizendo que ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Então, a gente iniciando aqui o estudo desse capítulo 7, né, do versículo 1, a gente vai se deparar com algo maravilhoso, irmãos. Voltando, uma coisa que eu aprendi muito com Deus nesse capítulo, muito, é estar com o Senhor por quem Ele é. Não porque Ele ainda pode fazer, ou não pelo que Ele ainda pode nos trazer, mas é estar com o Senhor por quem Ele é. E eu fico admirado aqui com a fé desse centurião. Eu ainda não tinha me deparado com tamanha fé. E quais os aspectos da fé desse centurião? E sabe o que é muito interessante, irmãos? A gente abre as nossas Bíblias, a gente vai vendo aqui os evangelhos, né? Eu quero focar nos evangelhos. Milagres a gente vê desde a época dos profetas e a gente vê com os apóstolos e vai seguindo e os milagres vão acontecendo. E quantos registros a igreja tem disso? Mas só que a gente não pode ficar olhando os textos bíblicos e achando que Jesus tem uma dívida com a gente. Ah, o Senhor fez isso com o servo do centurião, tem que fazer comigo. Ah, o Senhor fez isso com aquele cego, tem que fazer comigo. Ah, o Senhor fez isso com... Não! Não! Nós precisamos confiar no que Ele já fez. Nós não precisamos confiar, nós não precisamos ver para crer. E foi o que Ele falou com Tomé. Ele falou, Tomé, bem-aventurados vão ser aqueles que vão crer em mim, que vão crer na minha obra e não vão precisar ver a minha obra. A minha palavra, a confiança deles, o Espírito Santo ao qual eu vou derramar, que vai capacitá-los a entender essa mensagem, essa palavra, vai ser o suficiente. Não dizendo que o nosso Deus esteja paralisado nas obras dele, porque o Senhor, ele continua agindo, ele continua fazendo. Mas, em nome de Jesus, há parâmetro. E qual o parâmetro? Está de Gênesis a Apocalipse aqui. Está revelado. Ah, vocês querem botar Deus numa caixa? Não, não é colocar Deus numa caixa. Ele escolheu se revelar aos homens através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras. Então, ele mesmo diz que aquele que acrescentar ou aquele que tirar alguma coisa dessa palavra vai sofrer a punição devida. Vai se colocar diante dele em juízo.
E aqui eu queria entrar com vocês no texto aqui do centurião. Capítulo 7, versículo 1 do Evangelho segundo Lucas. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E aqui olha só que interessante, tá? Olha a ênfase que Lucas, o evangelista, está dando às palavras do Senhor. Esse povo aqui, até aqueles que já presenciaram, tá? Já presenciaram milagres, expulsão de demônio, cura. Mas olha o que Lucas está dizendo. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E Jesus seguindo a construir o reino de Deus e desenvolver o ministério de Deus aqui na terra. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Então tem um centurião aqui que aparece na história, o servo desse centurião, a quem esse centurião muito estima, a quem ele muito honra, está enfermo. Doença passível de morte. Quase à morte. Quando o centurião, olha só, vamos prestando atenção no texto, quando o centurião ouviu, tá? Falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. O centurião ouviu sobre Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus até o Senhor Jesus, pedindo para que Jesus viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Olha só, a gente tem aqui um soldado romano no meio do povo judeu. O povo judeu é completamente hostil aos cidadãos de Roma, porque eles estavam realmente sofrendo sobre as sanções, sobre o domínio do Império Romano. E aí, esses anciãos judeus vão até Jesus interceder pelo servo desse centurião, de acordo com o pedido do centurião. E ele diz que ele é amigo do nosso povo. Irmãos, olha só que interessante. O texto não está dizendo que ele é um convertido ao judaísmo, esse centurião. Até porque se ele fosse, ele enfrentaria grande dificuldade com os outros soldados romanos, com as pessoas que tivessem como superiores dele dentro de Roma, ele teria grande dificuldade. Mas olha que interessante, ele já tinha ouvido falar sobre o Deus dos judeus. Ele conhecia, não é à toa que ele tratava bem. A gente sabe que tinham muitos romanos que tratavam bem os judeus, mas no interesse de conseguir alguma coisa, sabe? Tipo assim, vamos tratar bem essa galera aqui, para a gente poder conseguir arrancar alguma coisa deles, para a gente poder ficar em paz com eles e para poder fazer com que eles se dobrem a Roma. Como a gente vê que o Sinédrio está todo dobrado a Roma, está todo corrompido na sua grande parte a Roma. As lideranças do judaísmo, as lideranças religiosas e políticas de Israel naquela época. Mas só que olha como que eles intercedem, eles dizem que ele é amigo do nosso povo, que ele inclusive financiou, ajudou na construção de uma sinagoga. E é por onde Jesus tem passado, pregando e ensinando. Jesus faz as suas pregações ao ar livre, mas a gente está vendo que ele tem um ministério itinerante. A jornada das sinagogas. Jesus está ali na jornada das sinagogas, indo de sinagoga, de cidade em cidade, pregando, ensinando a palavra. E eles fizeram essa insistência a Jesus, e Jesus entendeu por bem atender esse pedido. E sempre compreendendo o quê? Jesus aqui, irmãos, ele está andando na agenda do Pai dele. Ele está andando segundo os propósitos que já foram estabelecidos desde os altos céus para ele. E aí o texto vai seguindo. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos dizendo: por que o texto dá indícios para a gente que esse centurião não era apenas um político romano interessado em coisas, em benefícios próprios do governo romano? Porque olha o nível de consciência, de fé que esse centurião tem. Vamos lá, vamos fazendo aqui, ó. Ele não é um judeu. Ele não nasce sobre, vamos dizer assim, dentro daqueles que deveriam estar como representantes da religião do Senhor, vamos assim dizer. O judaísmo, aqueles que deveriam estar representando, sendo a nação de Deus, a nação eleita de Deus de Israel. Mas esse romano, dentro de Israel, ele ouve falar do Senhor. Ele ouve falar sobre o Deus dos judeus. E os judeus,
Eles viviam e vivem até hoje, os que não creem em Cristo como Messias, na iminência do Messias. Então, com certeza, esse centurião, ele sabia que esse povo vive aguardando o Salvador, vive aguardando o Messias. Não é à toa que esse discurso chegou em certo ponto que também começou a incomodar Roma. Calma aí, mas incomodando Roma por uma perspectiva política, econômica. Essa galera, Jesus pode trazer dificuldade para a gente. Sabe se ele está formando uma seita mesmo que vai querer bater de frente com o Império Romano? E a gente vê que essa tensão existe. A conversa de Pilatos com Jesus. Jesus falou para ele, tipo assim, conhecendo o coração, calma, Pilatos, meu reino aqui não é desse mundo, não. Se tu tá achando que eu vou formar um exército tocando em miúdos, que vai vir aqui de repente com armas, com lança, com espada, para poder bater de frente com Roma, eu não sou esse, não. Esse povo está querendo isso, mas eu não sou esse. E sabe o que é muito interessante, irmãos? É ver Israel, e é ver os dias de hoje, as pessoas afundadas no pecado, não compreendendo que o maior mal que existe é o pecado. Pobreza é triste? É triste. As injustiças são tristes? É triste. Mas o maior problema do homem continua sendo o pecado. E para eles estão achando que está tudo bem. É por isso que eles já começam a rejeitar Jesus. Porque eles estão querendo alguém que vai fazer guerra com Roma, que vai suprir as expectativas terrenas, materiais. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos dizendo, Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Olha a confiança desse homem que não é judeu na palavra do Senhor. E olha a reverência desse homem diante do Senhor Jesus. Ele está percebendo o que os judeus que deveriam estar percebendo, não estavam percebendo. Ele estava percebendo que, de alguma maneira, ele estava diante de alguém que não é aqui desta terra, que não é com uma autoridade dos homens, é com uma autoridade divina. E olha como ele fala, porém diga uma palavra e o meu servo será curado. Aí ele explica, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tipo, eu tenho pessoas acima de mim e eu tenho pessoas abaixo de mim dentro de uma hierarquia funcional. Eu tenho soldado às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram, o servo curado. Nas narrativas bíblicas, 2 vezes Jesus fica admirado. A primeira, já passamos por ela aqui, com a incredulidade do povo de Nazaré. É quando ele diz, o profeta na sua casa não tem honra mesmo, não. Esse daí não é Jesus? Aquele rapazinho que a gente conhece aí, sei quem é. Léo, sei quem é. Não, ele? Que? Gilberto, Marcos, Roger, Andréna, Yasmin, não, que isso daí é dali, rapaz, nada. E Jesus fica admirado com a fé desse centurião. A palavra diz, ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado. Olha a fé do centurião. Ele sabia que não tinha nem necessidade de Jesus adentrar a casa dele, era suficiente uma ordem. Se Jesus ordenasse, aconteceria. E sabe o que é interessante? Sabe o que a gente pode notar aqui também? Uma disposição de amor ágape nesse centurião. Sabe por quê? Meu servo, deixa eu morrer. Morre um. Eu sou um centurião romano, pô. Geralmente, pela história, pelos relatos históricos, um centurião ele era aquele que tinha, assim, de pronto, ao seu dispor 100 soldados. Por isso que ele era um centurião, por isso que ele tinha esse nome, esse cargo, vamos assim dizendo, Um centurião, ele tinha ao seu dispor 100 soldados. De repente, ele podia falar, morreu um, a gente levanta mais 3 aí e bota aqui. Não, cara. Ele foi aquele que, sabe, ele cuidou do servo dele. E como a gente está falando, Jesus, ele é aquele que não olha apenas o exterior. Jesus, ele está indo sempre além da necessidade humana.
Jesus é aquele que não está preso às questões cerimoniais. Não que as questões cerimoniais sejam erradas, porque o próprio Deus implantou as leis cerimoniais. Mas as leis cerimoniais é uma sombra do porvir. É uma sombra daquele que estava entre eles. As leis cerimoniais é uma sombra do que já chegou. É uma sombra daquele que já se manifestou, daquele que já se revelou a nós, Jesus Cristo. E a gente vai vendo aqui na continuidade do relato aqui de Lucas, com relação à ressurreição do filho de uma viúva. Sabe o que acontece? Aqui, mais uma vez, Jesus foi além de uma questão cerimonial. Vocês muito bem sabem que está lá no livro de Levítico, que não era permitido tocar no esquife, tocar no morto. Pasmem. A gente sabe muito bem disso. Mas só que Jesus, olha com o que ele está se deparando, olha o cenário que ele vai se deparar. O texto diz que ele está se deparando com uma mãe que está saindo em cortejo fúnebre com seu filho único, e ela é viúva. A gente sabe que naquela comunidade, naquele período, a mulher ela já era rejeitada naquelas sociedades. As crianças já eram rejeitadas naquela sociedade. Agora imagina a condição dessa mulher. Ela era viúva e perdeu seu filho único. E Jesus, ele vai além, ele enxerga isso tudo, ele percebe toda essa dor. Quer ver um texto que eu acho maravilhoso, irmãos? É o texto da ressurreição. João 10, ressurreição de Lázaro. Que quando Jesus chora, Deus chora a nossa morte. Deus chora a morte das pessoas. O Senhor se compadece. Aquele choro de Jesus foi muito além de um choro pelo seu amigo Lázaro. Aquele choro é aquele que vê a dor, é aquele que se compadece com a dor. Eu imagino o coração do Senhor nos dias atuais, meus irmãos, vendo todo esse caos que está implantado, implementado, se desenvolvendo. Um caos que, inclusive, infelizmente, está no meio da igreja, está no meio do cristianismo. A coisa ainda de forma mecânica. O evangelho como evento, culto como um momento de entretenimento, aonde os homens se encontram com os homens. E o versículo 11 diz assim, pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. É muito interessante guardar isso também, né? As multidões, e as multidões, e as multidões. E a gente vê que nos dias de hoje, infelizmente, as multidões ainda continuam seguindo Jesus pela motivação errada. Quando o evangelho afunila, quando o Senhor Jesus ele começa a funilar a sua mensagem, quando ele começa a apertar a sua mensagem, as pessoas vão ficando pelo caminho. As pessoas não estão suportando. Hoje, para poder se segurar, muitas vezes, membresia em igreja, você relativiza a palavra, você segura, você adoça a palavra, você omite a palavra. Você pega ali uma parte do texto, pega aquele pedaço do texto e não vai além. Porque se for além, vai apertar. 12. Ao aproximar-se do portão da cidade, geralmente era o local de encontro. Naquela época, eram os portões das cidades. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Porque a gente acredita que era um apelo popular muito grande em relação à condição dessa viúva, né? Que agora estava perdendo o seu filho. Ao vê-la, olha o que o texto diz, irmãos. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Porque Apocalipse diz o quê? Que lá naquele reino vindouro, ele vai enxugar o quê? Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Jesus está sempre apontando por vir, sabe? Ele está sempre apontando a eternidade. Tem um escritor que diz que os homens e mulheres que mais fizeram a obra do Senhor com afinco, e a obra do Senhor com afinco não são números não, irmãos. Jesus não está preocupado com o relatório numérico da nossa parte, não. Naquele dia o que Jesus vai reparar é a nossa fidelidade. Jesus não vai chegar, um exemplo, eu na condição de pastor. Pastor, tantas conversões, tantos batismos, a começar que eu não converto ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Quantos membros, quanto não sei o quê, quanto que entrava de arrecadação, quanto que era. Igreja não se mede assim, não.
A igreja ela se mede pela fidelidade dela ao Senhor. A igreja ela é medida pelo Senhor, pelo amor, pelo zelo que ela tem com a palavra dele, com as coisas dele. E aí, retornando, eu só não me lembro de quem é essa frase. Ele disse que os homens e mulheres que mais fizeram pelo Senhor aqui nesta terra eram aqueles que estavam com as suas mentes cheias do céu, cheias da realidade do reino vindouro. Cada dia mais colocando menos expectativa aqui nas coisas desta vida, nos bens desta vida, nos tesouros dessa vida. 14. Chegando, se tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E olha o que o texto bíblico diz: o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Sabe por que ele começou a falar? Jesus está apontando para a realidade dele mesmo. Que ele é aquele que é a ressurreição e a vida. Ele ainda não chegou, mas ele já está apontando para essas realidades. E a gente vai ver que lá no capítulo 10 de João, ele é aquele que se intitula como que eu sou aquele, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. E por que o rapaz fala? Para poder comprovar que ali não era nenhuma obra de ilusionismo, não era nenhuma artífice, nenhuma artimanha de feitiçaria ou de alguma coisa oculta. Ele fala porque ele foi restituído à vida. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E olha que coisa interessante. A quem que o pessoal que estava glorificando, irmãos? A Deus. E aí Jesus veio o tempo inteiro falando: eu não vim buscar glória para mim, eu vim buscar a glória do Pai. Eu vim para que o Pai receba a glória através de mim. Eu e o Pai somos um. O nosso rei não queria glória para ele. O nosso rei não se move por aplausos. O nosso rei não se move por tapa no ombro. O nosso rei se move pela vontade eterna do Pai dele, que é Pai nosso que está no céu. Essa é a nossa missão, irmãos, enquanto igreja. Adorar o nosso Senhor, glorificar o nome dele e cumprir a missão. Qual a missão? De construir o reino de Deus, de pregar o evangelho, de fazer discípulos. E eles aqui ainda viam Jesus como um profeta. Aqui é uma visão ainda bem limitada de quem é Jesus. E eles falaram: Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. E aí, seguindo o texto, todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? E esse texto aqui é muito interessante, que ele tem uma porção de viés. Muitos acham que João Batista, por estar naquela realidade da prisão, o coração apertou e ele já começa a ficar um pouco com dúvida se era Jesus aquele que haveria de vir mesmo. Há uma outra linha que prefere acreditar que João, percebendo que os discípulos dele já estavam começando a ficar balançados, inclusive com a situação de João, de forma proposital, envia os seus discípulos até Jesus para que eles mesmos vejam e ouçam do próprio Senhor o que é, qual é a resposta. E aí o texto vai desenrolando. Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Ou, trocando em miúdos, o Senhor é o Messias mesmo, ou está vindo outro que vai ser o verdadeiro Messias? Naquela mesma hora, Jesus já começa a responder: curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Isaías: os cegos veem. Ele está trazendo a lembrança, o texto messiânico de Isaías, e está falando, está se cumprindo o texto de Isaías.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E quem são esses pobres? Só repetindo, a gente lembra, já falamos aqui várias vezes, são aqueles que se reconhecem com necessidade do Senhor. Os pobres aqui não é uma condição de uma pobreza econômica, não é uma condição, não é uma classe social. Os pobres aqui são aqueles que se reconhecem que sem o Senhor eles estão perdidos, eles estão falidos, porque somente o Senhor pode resolver o grande dilema da vida deles, que é perdoar os pecados. E ele continua, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E mais do que feliz, que é o bem-aventurado, é aquele que confiar nas minhas palavras, é aquele que confia nas minhas obras, é aquele que acredita que eu vim do meu Pai, é aquele que acredita que eu e o Pai somos um. E seguindo o texto, quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. E sabe o que é interessante aqui? De repente, como ficou as coisas ali em cima, poderia parecer que Jesus estava repreendendo até mesmo de forma severa João. Sabe, meio que estava dando uma cajadada em João. Mas só que Jesus ele já veio resolvendo essa questão, já falando a respeito de João. Já falando quem é João, a representatividade e a importância de João. E aí o texto vai falando, quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem comum? É isso que ele está querendo dizer. Porque um caniço agitado pelo vento era o que mais tinha lá naquela época nos desertos. Vocês foram ver só mais uma pessoa? Só um homem comum? E aí ele continua. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Ele está perguntando, é isso que vocês foram ver? Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envia diante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de vocês. E mais uma vez o Senhor cita Isaías. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E aqui ele está falando do tamanho do apreço que ele tem pelo ministério de João. O tamanho da gratidão que ele tem pelo ministério que João veio desempenhar antes do ministério dele. Mas só que ele continua. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E eu quero repetir, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Maior do que ele quem? Maior do que ele, João Batista. E o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que talvez a gente, pelos nossos méritos, nós nos tornamos superior a João? Não. João é do período da promessa. Nós já estamos na era do cumprimento das promessas. João Batista morreu antes de Pentecostes. João Batista morreu antes da crucificação e da ressurreição do Senhor Jesus. E o que ele está dizendo é isso, que nós hoje, que herdamos esse reino pela fé no Filho de Deus, nós somos maior do que ele, não em importância, por causa do período. Nós já estamos no período final, irmãos. Nós já estamos no cumprimento final. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram. Todo o povo que o ouviu, no caso João, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizado por ele. É aquela famosa frase, não adianta estar com a palavra e não estar com o Senhor da palavra. É nesse sentido que Paulo fala que a lei mata. E o Espírito é aquele que vivifica e traz vida a esta palavra. O que estava acontecendo? Estavam endurecidos, estavam vivendo um legalismo religioso.
Montaram uma religião para si, montaram um culto para si, criaram leis para si, e todo o mecanismo funcionando em torno deles mesmos, para os seus proveitos próprios, para o seu benefício próprio, e rejeitando o plano de Deus. E Jesus continuou: a que, pois, compararei as pessoas desta geração? A quem? A que eles são semelhantes? Eles são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Jesus está trazendo aqui uma figura, uma mensagem figurada, no sentido de que não tem crianças quando estão em birra uma com as outras? O que um está brincando, o outro não quer brincar. Aí quando aqueles que não querem brincar brincam com outra coisa, o outro também agora já não quer mais brincar. E ele está fazendo uma comparação a respeito dele de João Batista. Por quê? O pessoal falava: João Batista é muito duro, é muito severo, é estranho, para a gente é difícil de aceitá-lo. João, até onde nos parece, é um cara muito carrancudo, muito durão, é um cara triste, é um cara que vive afastado. E aí eles falaram que João também tinha demônio. Aí vem Jesus, que ia no meio dos publicanos, ia no meio dos pecadores, se sentava à mesa com eles, bebia e comia com eles, talvez trazendo uma figura assim pessoal diferente da figura de João. Eles também rejeitavam. É isso que Jesus está falando para eles. Pois veio João Batista não comendo pão e nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Aí vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E aí Jesus finaliza aqui: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E a gente não pode esquecer, tá, irmãos? A sabedoria de Deus é Jesus Cristo. E como a gente tem falado desde o início dos nossos estudos, a gente se encontra para poder conhecer, para poder ampliar o nosso conhecimento. Mas o Senhor, ele não vem aqui apenas nessa função de ampliar o nosso conhecimento. O Senhor vem aqui nos entregar tesouros. E quando eu digo, não é só aqui não, tá, irmãos? É em cada encontro com Ele, é cada encontro pessoal com Ele. E é assim que nós temos crido, é assim que nós devemos crer. Para quê? Para que nós possamos colocar em prática, porque a verdadeira sabedoria, a gente já pregou uma vez lá em Provérbios e falamos sobre isso. A verdadeira sabedoria não é cúmulo de conhecimento. A verdadeira sabedoria é conhecimento posto em prática. E repetindo, a verdadeira sabedoria é Cristo. A verdadeira sabedoria do Senhor é Cristo. Então, a verdadeira sabedoria de Deus é colocar em prática as boas obras de Cristo Jesus. É conhecê-lo para o adorar e para poder torná-lo conhecido, para que outros adoradores se acheguem. Lembra a mulher samaritana? Foi transformada numa adoradora. O que aquela mulher faz? Sai correndo. Ela vai para a cidade, ela vai para as ruas da cidade. Ela vai anunciar o Evangelho, ela vai anunciar quem é Cristo. Ela vai anunciar que o prometido de Deus chegou. E o último relato aqui desse capítulo 7 é um outro texto que é maravilhoso. Porque, como a gente está falando, Jesus, ele é aquele que ele vai além. Além das coisas exteriores. Além daquilo que o homem vê. Jesus é aquele que vai além daquilo que o homem julga. E aqui nesse cenário, a gente agora já vai vendo um fariseu que convida Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. O material do frasco que é de alabastro, né? Ao qual estava colocado esse perfume. E o que é interessante? Primeiro ponto, esse tipo de jantar era comum ficar aberto para que outras pessoas viessem. Por isso que foi que esta pecadora, ela não teve dificuldade de se achegar até Jesus.
A gente não sabe, o texto não detalha isso, se ela sabia de Jesus a respeito do que ela via ele pregando nas multidões, ou se em algum determinado momento ela pode ter tido também um encontro pessoal com ele, e esse encontro pessoal não está relatado aqui. Porque João, lembra como é que João finaliza lá o evangelho dele? Se a gente fosse relatar todas as obras, todos os encontros, tudo que o nosso Senhor fez, não teria livros capazes de caber tudo isso que ele realizou. Quem que a gente encontra aqui, irmãos? Uma pecadora perdoada e redimida, com a consciência de que os pecados dela lhes tinham sido perdoados. E sabe em que movimento que ela está aqui? Ela não está em movimento de troca. Ela não está aqui fazendo uma obra para poder ver se eu vou conquistar a salvação. Ela está agradecendo as boas novas. A salvação chegou e ela está respondendo em gratidão e amor a esta salvação que chegou, a estas boas novas que chegaram. E o texto começa assim. Perdão, né? Eu já li até o 37, agora é o 38. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. Por que não era difícil ela chegar em Jesus? Porque as mesas naquela época não é como a gente faz, cadeirinha bonitinha. Eles se reclinavam com o braço esquerdo sobre a mesa, o corpo ficava para trás, a mesa aqui assim, e mais ou menos essa era a disposição. E ali você ia ceando e você ia comendo, pensando com outras pessoas. Então o pé ficava para fora da mesa, afastado. E vamos reparando o que está acontecendo, tá? Eu só quero repetir isso. Ela chegou por detrás, aos pés de Jesus, chorando, ela molhava os pés dele com as suas próprias lágrimas, ela enxugava os pés dele com seus próprios cabelos e ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. E para a gente poder entender isso, vamos ver aqui a conversa dele com o fariseu agora. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, né? Disse na mente dele, resmungou na mente dele. Se esse fosse profeta, ele bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. E da forma que o texto fala aqui, possivelmente ela era uma mulher que se prostituía. Ela era uma prostituta. E aí ele pensou aquilo, né, com ele, e tipo assim, Jesus aqui não está entendendo nada. Ele está deixando que uma mulher impura dessa encoste nele. E Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu, o fariseu, né? Diga, mestre. E Jesus continuou. Certo credor, ele tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos, os que devia 500 denários e o que devia 50 denários. Qual deles, portanto, o amará mais? E aí Simão respondeu: eu penso que é aquele a quem mais perdoou. E aí Jesus fala para ele: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: está vendo essa mulher aqui? A pecadora, ao qual você estava falando aí na sua mente, dizendo que se eu fosse profeta, eu saberia quem é essa mulher? Aí ele vai começar. Agora eu vou começar a te explicar quem é essa mulher. Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para poder lavar os pés. Isso está lá em Gênesis, irmãos, que era uma prática milenar. Por quê? As sandálias eram abertas naquela época, a pessoa andava descalça. Então imagina como é que ficava o pé. A gente anda um pouquinho no barro, chega com o pé rocinho em casa. Imagina essa galera nessa época. Então era comum que ao entrar na casa, fosse oferecido água para poder se lavar os pés. E geralmente vinha um servo daquela casa para poder realizar esse serviço. Mas só que ele diz, esta porém molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos, o que não era algo comum uma mulher judia fazer naquela época, soltar o cabelo dela na frente dos homens. Mas ele está dizendo, ela com as lágrimas dela, ela lavou os meus pés. E ela se fez serva, enxugando os meus pés com os próprios cabelos dela.
E naquela cultura, pega vocês aí, mulherada. Olha o carinho que vocês têm com o cabelo de vocês. Naquela cultura, a mulher tinha carinho com o cabelo dela também. Mas ela se despojou disso tudo. Aí ele continua no 45. Você não me recebeu com um beijo na face, o ósculo santo que Paulo tanto fala. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, que era uma prática comum naquela época. O azeite naquela época era barato e abundante, irmãos. Então era comum que quando você chegasse na casa de alguém o abençoasse, né? Com óleo, com azeite na cabeça. Mas sabe o que Jesus diz? Mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Calcula-se que aquele perfume eram 400 denários, ao qual ela ungiu os pés do Senhor Jesus. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aqui Jesus não está falando de que, eu amo a Deus e recebo a salvação. Não. Aqui Jesus está falando de uma condição grata dela. Ela sabia o quanto de pecado dela havia sido perdoado. E ela se apropriou disso. Ela tomou posse das boas novas. Ela tomou posse da mensagem de Jesus. Ela se apropriou disso. Então Jesus disse à mulher, deixa eu só dar uma paradinha aqui de novo, irmãos. Sabe o que às vezes parece? E a gente tem que correr desse engano também, tá? Aqui nesse texto. Eu quase não tenho pecado, Roger. Eu fui um cara que na minha vida eu caminhei bem pra caramba. Então, Deus tem que me perdoar poucas coisas. E às vezes isso pode levar pessoas a esse engano. Na verdade, todo mundo tem uma dívida gigantesca com o Senhor. Não tem essa de que eu fui bonzinho. Não, eu sou um ser humano muito bom. Se eu precisar de Jesus, é para os detalhes. Porque o resto eu mesmo cumpri. Não faz sentido, não é isso. Lembra Jesus com o jovem rico? Senhor, o que eu faço para poder herdar o reino dos céus, para poder estar com o Senhor, para poder te seguir? Cumpre os mandamentos. Senhor, quais são os mandamentos? É isso, isso, isso. Isso daí, eu cumpro com os pés na cabeça, para mim é fácil. Então tá bom, faz o seguinte, vende todas as tuas posses, dá tudo aos pobres e vem. E aí o texto diz que o jovem se entristeceu e seguiu o seu curso sem seguir Jesus. É esse tipo de conversa que o Senhor tem. Irmãos, nossos trabalhos são bênçãos. Aquilo que o Senhor nos entrega, filhos, famílias, amigos, é bênção. Mas tem um limite. Não pode se tornar um ídolo, não pode se tornar prioridade. A gente não pode nos apoiar nisso. Como meus filhos de paixão estão aqui, qual garantia que eu tenho que essas crianças vão vencer esse dia de hoje? Eu, por mim mesmo, nenhuma. Eu me apoio na vontade do Senhor, na misericórdia e na graça dEle. Inclusive com a minha própria vida. Quem pode acrescentar um côvado à sua própria vida? Quem pode acrescentar uma hora, um dia, um mês sequer à sua própria vida? Nós não podemos fazer isso. É nesse sentido que o nosso Senhor fala, sabe, meus irmãos? É nesse sentido que o nosso Senhor fala. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele, à mesa, começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Por quê? Perdoar pecados é uma prerrogativa divina. Está compreendendo, irmãos? O Senhor Jesus está cumprindo o ministério dele para levar todo mundo a esse entendimento e ele continua nos levando a esse entendimento. E o que nós precisamos é ser encontrados fiéis. Seja em São João da Barra, seja na Europa, seja se nós estivermos na Ásia, é nós sermos encontrados fiéis. Mas só que essa fidelidade não começa nos ritos, no que é exterior. Um exemplo, hoje estamos aqui com a mesa aqui da ceia montada. É claro que a gente não faz de qualquer maneira, mas isso é um memorial. Isso daqui aponta para uma realidade que já se cumpriu. Na verdade, esse convite da mesa e da ceia é um convite diário. Não estou dizendo que há um problema em a gente, por exemplo, a gente instituiu aqui também uma vez ao mês. Não tem problema. Desde que nós não esqueçamos a verdadeira essência. Desde que a gente não ache que tudo se cumpra nisso.
Eu comi o pão e tomei o suco de uva, que representa o vinho, está tudo tranquilo. Desde que nós não paremos nisso, não tem problema que seja uma vez por mês. Desde que a gente leve a realidade da mesa para todos os dias da nossa vida, não tem problema. E aqui está a realidade, tá, irmãos? Qual a realidade? Da carne que foi transpassada por nós, pelos nossos pecados. Mas o sangue foi derramado pelo próprio Deus em nosso benefício. Isso é maravilhoso. Essa união, essa simbologia do pão e do vinho. Nós traspassamos a carne do Senhor com os nossos pecados. E nessa mesma obra, o Senhor derrama o sangue dele em nosso benefício, em nosso favor, para nos lavar, para nos salvar, para nos regenerar, para nos perdoar. Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Somos salvos pela graça mediante a fé. Nem isso vem de vocês. O Senhor cumpriu o propósito na vida dessa pecadora. O Senhor redimiu essa pecadora. O Senhor ajudou essa pecadora. E o que nós precisamos agora, irmãos? É ser replicadores fiéis dessa palavra. É agradecer ao nosso Deus, sabe? É agradecer ao nosso Senhor que curou o servo do centurião. Agradecer ao nosso Deus que continua curando e que nos curou da enfermidade pior de todas. Nos curou do veneno, da enfermidade, da condenação do pecado. E aí o texto segue. O Senhor, ele ressuscita o filho da viúva. E nós devemos agradecer ao nosso Deus porque Ele é a ressurreição e a vida. O nosso Senhor foi aquele que ressuscitou após o terceiro dia. Ele está vivo, hoje Ele reina. Ele sofreu, mas no sofrimento dele veio uma ressurreição, veio uma coroa de glória, teve a coroa de espinho, veio a coroa de glória. E nós louvamos ao nosso Deus porque Ele nos tornou participantes disso tudo. E aí a gente vê aquele dilema da questão dos mensageiros de João Batista e os discípulos, acontecendo alguma interrogação, alguma dúvida, e o Senhor chama os discípulos de João Batista: cá, vem aqui ver o cumprimento de Isaías, de profecia. Os cegos enxergando, os surdos ouvindo, os paralíticos andando, leprosos sendo purificados, sendo curados, e o evangelho sendo pregado aos pobres. E nós louvamos ao Senhor Deus, porque o evangelho foi pregado a pobres que nem a gente. Nós louvamos ao Senhor que nos deu o seu Santo Espírito para que nós compreendêssemos, acreditássemos nessa verdade, nesse evangelho maravilhoso. E aí o texto vai seguindo e nós chegamos a essa pecadora, a quem muito se perdoa, muito se ama. E nós louvamos ao nosso Deus porque nós nos sentimos nessa condição. De quê? De que fomos muito perdoados. Estamos sendo muito amados. Estamos sendo muito guardados no nosso Senhor. Olha quantos motivos, irmão, de alegria nós já temos aqui. Para nós regozijarmos, para nós agradecermos, nos alegrarmos no nosso Deus. Amém? Então a gente finaliza aqui o capítulo 7. E se Deus assim permitir, terça-feira a gente está aqui reunidos para o capítulo 8.